Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 17 de maio, celebramos São Pascoal Bailon, ou São Pascoal Bailão. Nosso santo de hoje recebeu esse nome de Pascoal por ter nascido num domingo de Páscoa, numa família muito católica, mas também muito simples, muito pobre. Ele nunca teve a oportunidade de ser alfabetizado pelos seus pais. Eles realmente não tinham essa condição, embora tenham transmitido a ele e ao filho muitas virtudes cristãs. Interessante, ele quando era criança, ele tinha um desejo tão grande de aprender a ler para poder ter acesso direto aos textos sagrados, sobre a vida dos santos, etc., que ele costumava passar boa parte do dia, ainda criança, pelas estradas, chamando as pessoas aleatórias, para ensiná-lo a ler. E aí ele pegava um pequeno ensinamento de uma pessoa, depois de outra, e bem aos poucos ele foi aprendendo a dominar a arte da leitura, para ter acesso direto a esses textos que, com o tempo, passaram a ser objeto da sua meditação, para cultivar a sua vida espiritual. Ele gostava também muito, assim como São Francisco, de passar muito tempo na natureza, contemplando as belezas de Deus, as maravilhas de Deus. Tinha uma facilidade grande para cultivar a vida espiritual. Depois, ainda jovem, ele teve o impulso de deixar a casa dos pais e seguir a vida religiosa. Foi até um convento franciscano, pois desejava tornar-se franciscano, um discípulo de Francisco. O superior da casa o acolheu, mas para provar a sua vocação e a sua fidelidade, disse que antes de entrar no convento, ele deveria dedicar-se ao trabalho de cuidar dos rebanhos de pessoas que viviam perto do convento franciscano. E de fato ele fez, com toda a humildade e com toda a obediência. Ele passou alguns anos trabalhando nos arredores do convento, cuidando dos diversos rebanhos. E aos poucos as pessoas até começaram a gostar muito dele. Ele era um jovem muito de Deus e também muito afável, muito doce, evangelizava nas coisas simples, acabou evangelizando mesmo as pessoas daquela região e se tornando amigo de todo mundo, dando testemunho sobretudo com a sua humildade, com o seu exemplo. E aí, passados alguns anos, o superior franciscano finalmente o acolhe dentro do convento, onde ele tinha o gosto de se dedicar nos serviços mais simples da casa, de limpeza, de cozinha, e propuseram a ele algumas vezes que ele seguisse uma carreira eclesiástica, que ele se preparasse para o sacerdócio, mas ele não se achava digno. Ele tinha o desejo mais profundo de se dedicar às coisas realmente mais simplesinhas. E ele, mesmo sem nunca ocupar uma função de destaque dentro do convento franciscano, mas ele tinha uma autoridade que vinha da sua fidelidade ao carisma. Ele vivia, encarnava o carisma franciscano com uma autenticidade, com uma pureza, com uma vitalidade que chamava muito a atenção dos seus irmãos de comunidade, que viam nele realmente um reflexo muito perfeito daquilo que era o ideal colocado no coração de São Francisco. Ele foi um franciscano no sentido mais autêntico da palavra, na pobreza, na humildade, na oração, na convivência fraterna, no amor ao Cristo, no amor à Igreja e especialmente no amor aos pobres. Ele até gostava de ocupar a função de porteiro do convento, porque como porteiro ele conseguia ter mais contato com os pobres. E os pobres gostavam muito dele. Muitas vezes ele levava os pobres para a enfermaria do convento para cuidar deles, dava esmolas, comidas para os pobres e fazia questão de convidar aquele mendigo, aquela pessoa, a rezar com ele antes e depois da refeição.
Então, enquanto a pessoa comia, ele conversava com a pessoa e antes e depois da refeição ele rezava pela pessoa. Muitas vezes os irmãos pediam oração para ele e ele fazia questão de não só oferecer o pão material, mas também o pão que é o próprio Cristo, através de um aconselhamento, através de uma intercessão, através da presença de Deus que se refletia no olhar, nos gestos, na vida daquele irmão, que continuava cativando todo mundo. Uma história conhecida é que, nessa época, havia na França uma guerra religiosa, um conflito muito sério entre protestantes e católicos, e pediram ao Pascoal que fosse levando uma correspondência urgente até o superior-geral dos franciscanos na França. Ele, com toda a fidelidade, foi. Chegando lá, passou por muitas provações, foi apedrejado, levou cacetadas das pessoas, realmente foi muito duro, mas ele sempre com muita serenidade, com muita alegria, suportou tudo aquilo, voltou até o seu convento na Espanha. Uma última coisa que é importante destacar era a grandíssima devoção eucarística que Pascoal Bailon tinha. Ele muitas vezes passava várias horas do dia diante do sacrário em adoração, muitas vezes a noite inteira. Era muito grande o amor que ele tinha pela missa, pela Eucaristia, por estar junto ao Cristo no sacrário. Era tão grande a devoção eucarística de São Pascoal Bailon que já vários anos depois, vários séculos depois, o Papa Leão XIII declarou São Pascoal Bailon como protetor dos congressos eucarísticos no mundo inteiro, como uma inspiração de alguém, de um santo que soube amar a Eucaristia com grande fervor, com uma grande entrega. Peguemos hoje todos esses exemplos luminosos que nos vêm da vida desse santo espanhol, São Pascoal Bailon ou São Pascoal Bailão, e nos deixemos inspirar por alguém que soube encarnar na sua época o carisma franciscano como ninguém, que soube transmitir isso no amor pela oração, na vida comunitária, no amor aos pobres, no amor ao Cristo, no amor à contemplação de Deus nas coisas criadas, no amor profundo pela Eucaristia. Nos deixemos motivar pelo santo de hoje e nos confiar à sua intercessão. São Pascoal Bailon, rogai por nós.